Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de se está. Estamos aqui mais uma vez para um podcast da Seishonoye de Houston, Texas. O título Muda o Destino, Encontre a Felicidade. Com base no livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita da coleção do Mestre Masaharu Taniguchi, volume 8. Sempre é uma felicidade estar aqui, porque sempre aprendemos alguma coisa e sempre podemos fazer que as pessoas também aprendam alguma coisa. Vamos fazer a oração inicial, canto invocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não são quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoe, para indicar o caminho dos céus da terra, protegei-me. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa oração conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Então é com muita alegria que estamos aqui novamente para um novo podcast. Isso não é palestra, mas um estudo, uma conversação entre duas pessoas falando sobre a Seixonoe. Hoje será o nosso 17º podcast, onde sempre estamos acompanhado de pessoas de autoconhecimento da filosofia. Da Seishonoye, fundada pelo mestre Masaharu Taniguchi em 1930 no Japão. Nossas lives estão em nosso canal do YouTube, Seishonoye Houston. E não deixe de se inscrever, acione o sininho e deixe seu like se gostaram do conteúdo. Hoje temos a convidada especial, Cíntia Romano, da cidade de São Paulo. Ela é uma líder de iluminação, que na verdade é como uma preletora da Associação dos Jovens, apenas usando um nome diferente. Prezada Cíntia, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco e gostaria que se apresentasse e nos contasse um dos seus relatos. Muito obrigado. Muito obrigada, Oliver. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos também que estão aqui assistindo. É um prazer poder participar. A minha história na Seichonoye começa quando eu ainda era criança, mas eu não frequentava a Seichonoye. Eu conheci por causa da minha mãe. E a primeira lembrança assim que eu tenho de contato é com a Sutra Sagrada, porque eu tinha dor de cabeça direto. E aí um dia eu tava com muita dor de cabeça e a minha mãe começou a ler a Sutra para mim. E assim que ela terminou de ler a sutra, a minha dor de cabeça tinha desaparecido. E era uma dor muito forte, que eu lembro. E aí eu fiquei surpresa, né? Fiquei pensando, nossa, como que a leitura desse livro fez a minha dor desaparecer. Só que eu não frequentava, e minha mãe também frequentava pouco, e às vezes que eu acompanhei ela, eu não gostei muito da Seichonoye. Não me identifiquei e eu não gostava que ela ia, porque eu achava que ela ia e eu ficava sozinha, e aí eu não gostava. Às vezes a gente morava no Paraná na época, né? E ela vinha para a convenção dos jovens, e eu ficava sozinha lá com meus avós. E aí eu comecei a não gostar dessa religião. Só que depois que a gente voltou, a gente veio para São Paulo, a gente se mudou, né? Eu tinha 14 anos, e eu comecei a ouvir histórias da Seichonoye, porque minha mãe se casou com uma pessoa que já era da Seichonoye também, toda a família dele. Então, dentro de casa tinha muitas histórias de relatos da Seichonoye. E eu comecei a estar nesse ambiente. Minha mãe também me levou para frequentar o Seinenkai, que é a reunião para jovens. E no começo eu também não me identifiquei muito. Só que depois de um tempo, depois de uns 2, 3 anos, eu tinha ganhado o livro dos jovens também, mas eu nem quis ler. Aí eu tinha um problema na coluna. E eu ouvia muitos relatos de cura de doenças por causa de quem praticava Seichonoye. Essa doença me incomodava tanto que eu pensei, então eu vou para Ibiúna, vou para o seminário participar, porque eu quero ver se funciona mesmo, né? É a minha salvação.
Eu fui para Ibiúna no seminário de 5 dias, era Ó, oferenda de trabalho, e eu fui sozinha. Eu era super tímida, não conversava com as pessoas, mas eu fui. E aí, nesse seminário, eu me encantei pela Seichonoye. Foi quando o ensinamento realmente me tocou. E, independente da cura, se eu ia ter ou não, eu sabia que eu queria continuar frequentando, participando. Aí sim, eu comecei a participar do Seinenkai, da reunião dos jovens, ia toda semana. Eu atravessava a cidade para poder participar, era 2 horas de deslocamento para poder ir até a reunião, e eu ó, ia muito feliz. E eu gostava muito, e foi na Associação dos Jovens que eu comecei a destravar, porque eu era muito introvertida, muito tímida, eu não conseguia nem me apresentar para as pessoas de tanta vergonha. E na Seichonoye a gente aprende, né? A gente tem muitas oportunidades de falar em público, de poder também divulgar o ensinamento. E aquilo começou a me abrir. E eu comecei a mudar o meu jeito de ser, né? Eu vi que eu estava sendo transformada pelo ensinamento e também pelas pessoas ao meu redor. E com o tempo eu me tornei dirigente, virei presidente da associação local, mesmo sem nenhuma experiência com liderança, eu, eu me tornei presidente, depois me tornei presidente regional, fiz os módulos de estudos da Seichonoye, fiz os 3 módulos, e eu não tinha a intenção de virar líder da iluminação. Eu fiz os módulos porque eu queria realmente aprender sobre o ensinamento e eu não imaginava que um dia eu me tornaria LI, líder da iluminação, porque eu tinha vergonha de falar em público. Não passava pela minha cabeça seguir esse caminho. Mas quando chegou no último ano do módulo, eu comecei a sentir essa vontade, porque o ensinamento já tinha me transformado tanto, né? Eu já tinha resolvido não só a questão da problema na minha coluna, mas o meu relacionamento com meus pais, meu relacionamento comigo mesma, a fé em Deus, foi tudo melhorando e eu pensei, eu não quero guardar isso só para mim, eu quero compartilhar com as pessoas também, eu quero que as pessoas tenham contato com o ensinamento para que a vida delas seja transformada também. E aí eu decidi me tornar líder da iluminação. Isso foi em 2018 que eu recebi o certificado, né, de líder. E desde então eu atuo fazendo palestras, participo das reuniões nas regionais. Então, para mim, a Seichonoye é a minha base. Se não fosse a Seichonoye, eu seria uma pessoa completamente diferente, porque eu era uma adolescente muito revoltada, eu era muito rebelde, né? Pode não parecer, as pessoas, quando eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu era muito revoltada, e eu tinha muito o papel de vítima da minha vida. É como se fosse o mundo contra mim, como se Deus não me enxergasse, né? Eu achava que Deus tinha esquecido de mim. E na Seichonoye eu fui mudando isso. Então hoje eu sou uma outra pessoa por causa da Seichonoye. Então, para mim, eu não consigo imaginar a minha vida sem o ensinamento. E sempre que eu passo por algum desafio, né, surge algum obstáculo, porque sim, continua surgindo os desafios na vida, né, porque a gente se tornou preletor ou líder da iluminação, que a gente não tem mais problemas. A gente tem, mas a gente tem o ensinamento para nos ajudar a resolver, para ajudar a enfrentar. E a gente enfrenta com mais coragem, com mais sabedoria, né, com mais discernimento, porque a gente sabe que é Deus que age através da gente. Às vezes parece que é algo sem solução, que é algo que não tem como você resolver aquilo, mas quando você entrega para Deus e permite que você seja um canal para que Deus se manifeste, naturalmente as coisas vão se resolvendo. Então, tudo na minha vida, desde que eu entrei na Seitonei, foi assim. Eu sempre entrego a Deus e eu vejo Ele agindo e resolvendo o que precisa ser resolvido. Então, para mim, Seitonoi é isso, né? É esse ensinamento que realmente transforma vidas de dentro para fora. muito bem, muito bem. Nossa, você veja bem, o seu exemplo prático de que a Sichuan muda as pessoas para o bem, liberta ela, abre portas e muda para melhor. Enfim, em todos os sentidos, a todas as pessoas que estão assistindo aqui.
as pessoas que são de fora, que não são da Seishonoye, podem entender agora por que que a gente insiste em ensinar o ensinamento da Seishonoye do Mestre Masaru Taniguchi, porque para que aconteça a mesma coisa que aconteceu com você, com outras pessoas, né, que mudem suas vidas. Você está de parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Então, vamos começar nosso trabalho aqui. Cíntia-san, por que aprendemos que temos que agradecer a todas as coisas e o que é a infinita provisão preconizada pela Seishonoye? A gratidão, ela é a base de tudo, né? Quando a gente tá no sentimento contrário da gratidão, que é a ingratidão, a reclamação, a gente não está sendo grato por tudo que Deus já nos deu, pela nossa vida. E quando a gente não está em sintonia com essa vibração, a mesma vibração da vida de Deus, a gente começa a atrair aquilo que não é de Deus, né? Quando se manifesta nesse mundo fenomênico, que é o que a gente chama de ilusão. Então, quando a gente agradece a todas as coisas do céu e da terra, é quando os caminhos começam a se abrir, começam a fluir, porque a gente está em sintonia com Deus, né? A gratidão é o sentimento que nos conecta a Deus, um dos sentimentos. Então, se a gente não pratica, a gente corta essa conexão. E é quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a entrar em conflito, a gente não está em harmonia. E aí, às vezes, a gente entra no ciclo de ver as coisas negativas acontecendo e reclama mais ainda. E aí a gente não sai dessa bola de neve. E aí, para a gente cortar, é o sentimento de gratidão. Só que muitas vezes a gente pensa, eu não tenho motivo para agradecer, porque tá dando tudo errado, então por que que eu vou agradecer? Mas é justamente o contrário, porque a gratidão é a gente agradecer aquilo que é invisível, né? Agradecer ao que está dando certo, ao que a gente já tem, agradecer por ter comida na mesa, por ter saúde, é fácil, porque já está manifestado. Agora, a gente agradecer aquilo que ainda não está manifestado é o mais desafiador, mas é onde é a verdadeira gratidão. Porque a gente reconhecer que Deus já nos deu, Deus já criou tudo perfeito. Se não está manifestado, é porque a gente está impedindo essa manifestação. Então, quando a gente agradece com esse sentimento natural, genuíno mesmo, né? De reconhecer Deus já fez tudo perfeito. Então, basta a mim agradecer. E quando eu agradecer sinceramente, é que vai manifestar. Então, a Seichonoye fala muito da importância da gratidão por causa disso, né? Porque abre realmente os caminhos. E a provisão infinita, ela tem muita ligação também com a gratidão, porque a provisão, de acordo com a Seichonoye, é a gente ter aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. Isso. Né? Não é nem ter de mais, nem ter de menos, é o necessário para o momento que a gente precisa. Quando a gente não tem essa gratidão pelo que já existe, então a gente bloqueia esse canal também da provisão infinita, né? E aí as coisas começam a não se manifestar. Então, tem total relação a gratidão com a provisão infinita, para que as coisas aconteçam conforme a gente precise. Tem até um relato que o mestre conta no livro, aqui abrindo o canal da provisão infinita, de uma senhora que ela morava numa casa de aluguel, ela é a família, e o dono quis que eles saíssem da casa. Só que ela não tinha para onde ir, e ela não tinha dinheiro também para fazer a mudança. E ela já estava começando, ela já conhecia a Seiichi Onoye. Mas, como ela não queria sair da casa, ela até considerou indenizar o dono da casa para receber o dinheiro e ter condições de mudar. Só que o marido dela falou: não, se você indenizar, você vai estar sendo ingrata, porque lá no começo ele ajudou a gente. Então não faz sentido a gente querer pedir indenização e ter esse sentimento de rancor, de mágoa contra ele. Isso não é o correto. E aí ela reconheceu que realmente não era a melhor opção. E ela começou a agradecer, ter o sentimento de gratidão. Né? Ela mudou o sentimento dela em relação ao dono da casa e começou a fazer meditação Shinsokan, visualizando a casa que ela queria morar.
E aí, nesse processo, ela encontrou uma casa, exatamente como ela visualizou na meditação Shinsokan. Só que a casa era muito cara para ela, eles não tinham aquele dinheiro para pagar. Mas eles tinham a fé que eles iam conseguir. E aí eles conseguiram fechar com o dono da casa a compra, mesmo sem ter o dinheiro. Eles deram uma entrada e não tinham o resto do dinheiro, mas eles tinham que pagar depois de 2 meses. Mas ela acreditou que nesses 2 meses eles iam dar um jeito de conseguir o dinheiro. E ela fazendo as práticas da Seichonoye, sempre com gratidão, fazendo a meditação Shinsokan. E aí depois, nesse tempo de 2 meses, eles conseguiram o dinheiro, né? Com a ajuda de outras pessoas, de alguns empréstimos, e eles conseguiram pagar o valor da casa. Então eles conseguiram porque eles entraram em sintonia, né? Com a vibração de Deus, com a vontade de Deus. E as coisas foram acontecendo naturalmente, de forma harmoniosa. Então, essa é a provisão infinita, porque é você reconhecer que Deus já deu tudo. Quando você reconhece e agradece, as coisas se manifestam. É isso mesmo. Muito bem. Parabéns. E, Oliver, eu citei aqui sobre a meditação Shinsokan, então você poderia explicar um pouco o que é a meditação Shinsokan e por que que tudo se resolve quando agradecemos a todas as pessoas e todas as coisas? A meditação Shisoka é uma prática para ver Deus em si mesmo. É o momento que a gente tem para agradecer a Deus. É pura gratidão, né? E para ver em si, Deus em si mesmo e em todas as coisas. Despertar a natureza divina e transformar a vida a partir dessa consciência, né? E quais são os benefícios espirituais do Shizuka? Ele traz paz interior e serenidade, favorece a cura espiritual, física, mental, emocional, fortalece relacionamentos, pois amplia o amor e a compaixão, desenvolve a intuição e a sabedoria. Porque quando você está fazendo o Shinsokan, aparecem ideias, né? A intuição sua aumenta. Aparecem ideias que se você aproveitar essas ideias, né, que Deus está te dando, você vai evoluir na vida, né? Conduz uma vida próspera e harmoniosa, pois coloca a mente em sintonia direta com Deus, porque é você falando diretamente com Deus, não tem intermediário, é direto, né? E qual o objetivo da prática, né? Reconhecer que somos filhos de Deus e que nossa verdadeira natureza é perfeita. Harmonizar-se com a vida universal, libertando-se de preocupações, de doenças e limitações, né? E para treinar a mente para contemplar somente a imagem verdadeira, ou seja, a realidade espiritual perfeita por trás desse mundo fenomênico que a gente vive, né? Então, esse relato aí que você comentou mostra dessa senhora, Sakakura, a oração, é que a oração não falha, né? O que pode falhar é a nossa atitude mental. A cobiça, a mágoa, o egoísmo criam barreiras, né, para a manifestação dessa provisão de Deus. Que quando a gente cultiva a gratidão sincera e mentalizamos a verdade que Deus é provisão infinita, a solução aparece de forma bem natural. Você não precisa se preocupar, né? Então a chave é corrigir a mente. Quando mudamos dentro, o mundo ao redor muda também, né? É isso aí. Então, continuando aqui, Cintia San. Agora falando sobre equilíbrio mental e destino do homem, o que o mestre Masaharu Taniguchi quer dizer quando pergunta o que faríamos deparando um animal feroz e violento e por que não há razão de temermos os micróbios? Essa é uma pergunta interessante. Lembra até
aquela passagem da Bíblia que fala do leão, né? Que a pessoa foi jogada lá no meio do leão e como ele tranquilizou a mente, como ele não ficou com medo, né? Ele não foi atacado pelo leão. Então, é aqui no livro o mestre fala, né? Se a gente se deparar com o urso, não é pra gente sair correndo ou ficar com medo, mas encarar no olho do urso, né? Sem temor. Eu imagino que seja bem desafiador na hora, no momento, você está diante de um urso e conseguir fazer isso. Mas é a fé também, né? E o seu controle emocional. E ele fala que quando você faz isso, o urso não vai te atacar, porque ele vai ver que você não está com medo. Então, ele vai embora sem fazer nada contra você. E aí ele faz uma analogia com a dificuldade, com os desafios da vida. Da mesma forma que se a gente encarar de frente o urso, encarando ele sem temor, ele vai embora. Se a gente fizer o mesmo com as dificuldades, né, as dificuldades também desaparecem. Se a gente encarar de frente sem esse medo. Agora, se a gente olhar para a dificuldade e sentir medo e se desesperar, aí a dificuldade ataca a gente. Aí ela domina a gente. E se a gente perceber, todas as vezes que a gente se desestabilizou emocionalmente, que a gente ficou muito atordoado com uma situação, a gente não teve sabedoria para resolver ela da melhor forma e as coisas pioraram. Conforme a gente estuda Seiichi Onoye, a gente vai mudando isso, treinando a nossa mente para enfrentar essas situações. Mas, claro, todo desafio a gente é colocado à prova, né? Quando isso acontece comigo, a minha primeira reação é sim ficar insegura, sentir algum medo, mas logo eu começo a lembrar dos ensinamentos da Seiichi Onoye, que a nossa mente, né, ela muda o ambiente. O ambiente é reflexo da nossa mente. Então, o que eu sentir, o que eu pensar é o que vai refletir. E se a minha mente não estiver ordenada, não estiver tranquila, as coisas só vão piorar. Eu não vou ter as condições, as melhores condições para resolver aquilo. Então, eu sempre a meditação Shinsokan também ajuda muito nesse sentido, né? Quando a gente pratica diariamente, a gente vai mudando a nossa mente, mudando a nossa frequência, para que a gente tenha sabedoria, principalmente nesses momentos desafiadores. E eu vejo muito isso, né? Que a prática da Seiichi Onoye vai transformando a nossa forma de agir. E às vezes sem a gente perceber. É tão natural que a gente muda sem perceber. Quando acontece algo, a gente reage diferente e depois que a gente vai pensar, nossa, eu reagi diferente. Um tempo atrás eu não reagiria dessa forma. E agora eu consegui lidar melhor. E cada vez a gente vai lidando melhor ainda com as situações. Então é nesse sentido, né, da gente não temer aquilo que se apresenta diante de nós, por mais que seja uma dificuldade muito grande, por mais que seja algo que nos dê medo, para a gente serenar, tranquilizar a mente e encarar de frente, encarar com a consciência de que é filho de Deus, né? E se é filho de Deus, é Deus agindo através de mim. As minhas obras não sou eu quem as realiza. Então sempre lembra isso. E é tão interessante que isso está tão gravado em mim, porque às vezes eu sonho que eu estou em perigo, ou que eu estou fugindo de alguma coisa, ou que tem alguma coisa ruim no meu sonho. E aí o que que eu faço no meu sonho? Eu começo a rezar, ou eu começo a ler a sutra. Sempre no meu sonho é assim, sempre que eu tô, tipo, em algum pesadelo, ou eu tô rezando, ou eu tô lendo a sutra. Interessante. Já tá no inconsciente, né? E aí, em relação aos micróbios, o mestre fala que é a mesma vida, né? Que tem nos micróbios que tem na gente, é a mesma vida de Deus, porque é Deus que criou. Então, se é a mesma vida, é como se, por esse aspecto, nós fôssemos irmãos, né? Nós e os micróbios somos um só. Então, por isso que também a gente não precisa temer os micróbios, porque somos uma só vida. Então, se a gente tiver com
em harmonia, tiver harmonizado com todas as coisas do céu e da terra, eles também não vão nos fazer mal. Mas quando a gente está em desarmonia, quando a gente está em conflito, quando está com rancor, é quando eles começam a se manifestar negativamente. Então, tem alguns, né, como é que ele fala? Alguns micróbios que eles são nocivos, não fazem mal, mas eles podem se transformar, eles podem nos atacar conforme a nossa mente, mesmo a natureza deles não sendo aquela de fazer mal, mas eles podem ter essa mutação por causa da nossa mente. Então, o poder da nossa mente, né, influencia os seres, os micróbios. Então, o poder da nossa mente. Então, se a gente tem poder de mudar eles para nos atacar, a gente também tem o poder de mudar para que eles não nos ataquem, para que eles vivam em harmonia com a gente e que nada de ruim aconteça. Então, é nesse sentido que o mestre traz essa explicação. Muito bem, muito bem. E, Oliver, para a gente concretizar um mundo feliz, qual é a lógica da inexistência do pecado e qual é a verdadeira causa das aflições? Bom, na Seixoné, quando falamos que o pecado não existe, não significa que as más ações não tenham consequências, mas sim que o pecado não tem existência real. Ele é apenas um estado de ilusão da mente humana. A comparação com que a gente com a treva, ela é perfeita, porque a treva não é algo concreto, é apenas a ausência da luz, né? Esse quarto aqui, ele pode estar escuro, mas a escuridão não existe. Porque quando eu chego aqui, eu ligo a luz, quer dizer, acaba a escuridão. A escuridão, na verdade, não existe. Do mesmo modo que chamamos o pecado de pecado, não é uma realidade absoluta, mas o estado em que a imagem verdadeira do Filho de Deus está encoberto por pensamentos de, talvez, de ignorância, por não saber, né? Porque quando acendemos a luz, a escuridão desaparece instantaneamente. E quando despertamos para a nossa natureza divina, praticamos a gratidão, né? Portanto, sempre a gratidão, o pecado se dissolve, porque nunca teve existência real. Então, o ensinamento é que o homem, em sua essência, é filho de Deus perfeito, né? O chamado pecado é apenas uma ilusão mental, como uma nuvem que encobre o sol. Quando elevamos a mente pela oração, meditação e prática do amor, principalmente, né? O que parecia pecado desaparece, revelando a perfeição que sempre esteve presente já, sempre esteve presente aqui, né? E com a segunda pergunta, a verdadeira causa das aflições, ela está em acreditar no eu pecador, como se fosse real. Esse eu é apenas o corpo carnal, sujeito a instintos e ilusões, né? Não a existência verdadeira. Quando pensamos que somos pecadores, julgamos os outros como maus também. E aí que está o problema. Criamos então um rancor, criamos sofrimento, né? Mas em essência, o ser humano é filho de Deus perfeito, repleto de amor e de sabedoria. Então o pecado não é a realidade, mas apenas a ausência da luz da verdade. Então quem erra é o corpo carnal, não é a imagem verdadeira. Então ao reconhecer a perfeição divina em nós e nos outros, né? Porque a gente talvez em nós, né? O que vê nos outros, a gente dissolve essa ilusão. E assim desaparecem as aflições e se manifesta a vida plena de Deus, né? Muito bem, seguindo aqui,
Por que ocorre o complexo de inferioridade e a consciência do pecado e o significado da verdadeira sazen? O mestre fala que o complexo de inferioridade ele surge quando a gente acha que a gente é esse corpo físico, esse corpo material, e a gente não reconhece que é filho de Deus, né? Que é ser da imagem verdadeira. Tanto sempre que a gente tiver achar que a gente é só esse corpo físico, a gente sempre vai cair no complexo de inferioridade, porque sempre vai ter algo para a gente se comparar e se achar inferior, né, em todos os sentidos. Então, o corpo físico ele é limitado, a matéria é limitada. Então, essa consciência de que é filho de Deus é quando a gente começa a superar o complexo de inferioridade, reconhecer eu sou a vida de Deus. Deus é perfeito. Então, eu como filho de Deus, eu também sou perfeito. A gente sabe que nesse mundo fenomênico, não tem como a gente manifestar toda a perfeição de Deus, mas a gente ter a consciência de que é a nossa natureza. E como a nossa natureza, ela é imutável, né? Independente se ela está manifestada aqui ou não, ela é imutável. Ela não vai deixar de ser perfeita porque ela não está manifestada aqui. Quanto mais a gente se conscientiza, mais a gente vai manifestando, né, essa perfeição da vida de Deus. É um exercício, né? Como tudo na Seichonoye é prática, é treino, é você ampliar cada vez mais a sua consciência diante da imagem verdadeira. Então, o complexo de inferioridade, quanto mais a gente se apegar a esse eu físico, mais a gente vai cair no complexo de inferioridade. E acredito que todo mundo enfrenta, de alguma forma, esse complexo, né, de inferioridade. Mas tem como a gente ir amenizando e substituindo essas crenças, né, essa autoimagem que a gente tem. Quanto mais a gente visualizar, contemplar, através da meditação Shinsokan, a imagem verdadeira, ter essa conexão direta com Deus, né, como você falou no início, isso vai refinando a nossa mente e também através das leituras. As leituras dos livros sagrados são muito importantes para a gente também mudar essa autoimagem, mudar a nossa consciência. Porque não é à toa que o mestre escreveu mais de 400 livros, né, com ensinamentos da verdade, para que a gente possa realmente mergulhar no ensinamento, mergulhar na verdade e mudar aqui e agora a nossa vida. E o verdadeiro Zazen, ele fala, ele explica sobre a Seita Zen, né? Que é uma prática meditativa da Seita Zen, que é para você como esvaziar a mente dos pensamentos mundanos, dos pensamentos negativos, e você transcender para a imagem verdadeira. Só que nessa seita, eles praticam, não sei se ainda hoje, mas na época que o mestre escreveu o livro, eles praticavam entoando a palavra mu, que é vazio ou nada. Só que nem sempre isso era efetivo, porque as pessoas ficavam entoando e ficavam tão apegados na formalidade da prática meditativa e não observavam seus pensamentos. Ficavam mais apegados à prática mesmo, à formalidade, né? De ter que ficar entoando, mas enquanto elas entoavam, elas ficavam pensando em coisas negativas, ficavam, né, pensando, é, sujando a sua mente com os pensamentos, em vez de fazer o contrário, em vez de purificar, né, esvaziar com esses pensamentos negativos. E aí o mestre explica que essa verdadeiro zazen é quando você esvazia a sua mente desses pensamentos e anula a sua mente falsa e o seu eu fenomênico, e sim transcende para a imagem verdadeira. Então é quando acontece essa verdadeira prática, né? Você entender que tudo está conectado, todos somos um, e entrar em harmonia com isso e anulando esses pensamentos mundanos, como ele chama. Muito bem, muito bem.
E agora, queria saber qual que é a importância da gente viver em sintonia com o universo e por que na prática do amor ao próximo existem diferentes gradações. Bom, a essência não ensina que viver em sintonia com o universo é fundamental para uma vida harmoniosa e feliz, né? Nos ensina reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, né? Mostra que precisamos estar em paz e unidos com tudo e com todos. Bem, quando existe essa sintonia entre pessoas e coisas, não há espaço para sofrimento, né? É importante essa sintonia. As aflições surgem justamente da separação, quando vemos o outro como diferente da gente, né? Quando reconhecemos que eu e o outro somos um só, né? O sofrimento desaparece, como você já tinha falado há pouco. Esse é um ponto essencial do Zen, o ápice da fé religiosa. E também a essência do Nembutsu, que na verdade, o mestre fala aqui, na verdade significa invocar o nome de Buda. Ao transcender o eu limitado e fenomênico, a mente humana se funde com a mente do universo, revelando nossa verdadeira natureza divina. E os níveis de amor ao próximo, né? Porque variam, né? Na prática, do amor ao próximo também existem diferentes níveis, né? De atitude mental, porque alguns ajudam esperando recompensa, pensando assim, assim meus pecados serão redimidos. Ou dei, então vou receber alguma coisa em troca. Então, quando aí a bênção demora, né, ficam frustrados, reclamam e até dizem assim, nossa, essa religião não serve, né? Não funciona. Esse modo de pensar revela que a pessoa ainda não está em sintonia com a vida do universo. É uma atitude baseada no interesse pessoal e não na verdadeira doação, né? A gente tem que, quando doar, a gente tem que doar verdadeiramente, sem querer nada em troca, né? Então, porque quando, ao contrário, a pessoa se harmoniza com todas as coisas do céu e da terra, vive o amor sem esperar absolutamente nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Então, nessa sintonia, as graças chegam naturalmente. Aí as coisas vão acontecendo, né? Sem esforço, como consequência dessa união com o fluxo divino da vida. Quer dizer, quando a gente faz alguma coisa por alguém, tem que fazer com amor e isento de qualquer outra coisa, né? Não ficar pensando que eu preciso fazer alguma coisa para poder Deus me recompensar depois e me fazer eu ganhar alguma coisa, né? Isso não pode. Então, esses são os diferentes níveis de amor, né? Aqueles que são interesseiros e aqueles que são verdadeiros, né? Continuando aqui, Cíntia-san, por que não se obtém graças apenas por entoar bem as sutras? E por que devemos abandonar os esforços motivados pelo apego do eu? É engraçado até essa pergunta, né, sobre entoar bem as sutras. E tem muito a ver com a segunda pergunta também em relação ao apego ao ego. Se fosse para a gente ter graças apenas por entoar bem as sutras, seria, seria fácil, porque a gente não está se concentrando no ensinamento, né, nas palavras da verdade. Agora, o objetivo da sutra é o sentimento que você tem com a leitura. O que que você vai estar sentindo na hora da leitura? Se você está concentrado em entoar, recitar bem, você está focado no ego.
né? Em você mesmo, e não na verdade. Então, quando a gente lê a sutra sem essa pretensão de estou lendo bem, estou lendo bem ou não, é porque a gente está concentrado no que está escrito ali, nas palavras da verdade. E aí, assim, a gente entra em sintonia com essas palavras, entra na mesma vibração, né? Que a sutra, ela é muito forte. Só a presença da sutra, ela já proporciona milagres, né? Tem até aquele relato da pessoa que tinha a sutra no bolso na guerra e a bala ficou presa na sutra, que está até no museu lá em Biúna. Então, só a presença da sutra já é muito forte, tanto que a gente também tem o Omamori, né? A gente anda com o pingente da sutra sagrada como forma de proteção também. Mas aí esse sentimento sincero na hora da leitura, de entrega total. Assim como as pessoas leem a Bíblia com esse sentimento, né, com essa devoção, sentimento de gratidão, a sutra é da mesma forma. A gente lê com a gratidão mesmo, se concentrando nas palavras de Deus, porque é Deus falando com a gente. E aí tudo tem mais força, tudo tem mais poder. E o que tem muito a ver com o que eu já tinha falado, com esse apego ao ego. Porque quando a gente fica apegado ao ego, é porque a gente está preocupado que sou eu que estou fazendo, né? Eu que sou bom, eu que, né, estou acima de tudo. E aí, isso afasta também a gente da nossa imagem verdadeira. Porque esse apego ao eu é o apego ao eu falso, não à nossa imagem verdadeira. E a gente esquece que é Deus que age através da gente. A gente começa a achar que é a gente que está fazendo as obras e não Deus. Quando a gente começa a achar que é a gente que está fazendo as coisas, aí a gente entra até numa arrogância de achar que a gente sabe tudo, se achar superior às outras pessoas, às situações, sendo que não, é a vida de Deus agindo através da gente, então a gente precisa ter a humildade de reconhecer. Mas também é um orai e vigiai, porque a gente, aqui nesse plano, a gente está suscetível a achar que a gente que está realizando as coisas, né? Ainda mais quando a gente é elogiado, quando as pessoas se reconhecem, aí às vezes o ego sobe, aí a gente começa a se achar. Mas a gente precisa sempre lembrar que não sou eu, é Deus agindo através de mim. Né? Os elogios não é para esse meu eu carnal, é para o meu eu verdadeiro, meu eu filho de Deus, que está se manifestando através de mim. E aí, quando a gente tem essa postura, é que também as coisas começam a entrar em harmonia, quando as coisas começam a caminhar conforme a vontade de Deus, porque a gente está abrindo esse canal para que Deus flua através da gente. Se a gente fica apegado só ao eu que estou fazendo, a gente está bloqueando esse canal. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. O nosso tempo está encerrando. Gostaria de agradecer a você pela sua participação. Gostaria que você falasse as suas palavras finais. Agradeço ao convite mais uma vez de estar aqui, né? Foi um prazer participar, ter essa conversa, poder aprender mais também, porque sempre que a gente conversa, escuta sobre a Seiichi no, a gente está aprendendo. E sempre tem algo para o momento que a gente está vivendo, né? É impressionante isso. Sempre vem as palavras certas para o momento que a gente está vivendo, que a gente precisa ouvir, porque é Deus falando também. E agradeço ao pessoal que assistiu até aqui, que nos assistiu, né? Dedicou o seu tempo para nos assistir até aqui e que continuem perseverando na fé, praticando, porque esse é um caminho que não tem como dar errado. Só tem como você conseguir o sucesso cada vez mais. E não o sucesso unicamente material, mas principalmente espiritual. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agradecer a Deus por ter nos orientado de forma que todos os presentes e os que assistirão no futuro a essa live terão suas vidas iluminadas pelo amado Mestre
Jesus Cristo, suas famílias, o local onde trabalham, onde residem, suas casas, estarão recebendo as bênçãos de Deus em todos os momentos. Fazendo oração pela paz mundial, na nova versão do professor Marcelo Neguchi, o infinito amor de Deus, flui para o meu interior, em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o Oriente Médio, de todos os povos do mundo, somente com os pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E encerrando com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada.